Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo legal? Então, eu estava dando uma olhada aqui, né, no nosso sistema, né, no Farias Brito, e eu achei um videozinho muito legal, muito massa para ajudar a gente a entender a matéria. E eu queria mostrar para vocês, comentar junto com vocês, queria que vocês dessem uma olhada e depois me falassem o que vocês acharam. É esse videozinho aqui, olha. Eu não sei se vocês têm acesso ainda, mas para quem não tem acesso, eu vou colocar esse vídeo no YouTube para todo mundo ver, etc. E, enfim, vamos partir para ele. Vocês logo vão entender do que eu estou falando. Origem da filosofia. Há muito tempo, mas há muito tempo mesmo, lá pelos fins do século VII a.C., nas regiões da Jônia e da Magna Grécia, alguns homens, observando a natureza e procurando elaborar teorias sobre o mundo em que viviam, começaram a se perguntar: qual é a causa, a origem de todas as coisas? Mas um momento, vamos retroceder um pouco no tempo. Ok. A gente já começou aqui com algo que a gente já falou bastante, né? Tipo, filosofia, o que que é? Estuda a respeito da causa, da origem, explicação racional sobre as coisas, né? Qual é o motivo das coisas serem como são? Qual é a razão por detrás das coisas serem como são? Só que isso não veio de graça, sabe? Isso não foi tão simples assim que as pessoas começaram a pensar desse jeito. E a gente até viu isso, né? Porque antes da filosofia tinha o... Para entender como homens e mulheres costumavam explicar o mundo antes disso. As pessoas o explicavam por meio do sobrenatural. Mitos davam conta de ensinar como forças superiores ou deuses tinham originado o universo e comandavam a vida dos humanos. E o mundo grego seguia. A gente já falou disso, né? É o mito. O mito era a forma que os caras tinham para explicar a realidade, para explicar a origem das coisas, a origem do mundo, como as coisas são como são. Aí nessa imagem a gente já pode ver, né? Poseidon, Zeus, Ares, quer dizer, Hades, provavelmente Gaia ou Hera ali do lado. E, enfim, os mitos usavam desses personagens, né? Justamente para explicar a origem das coisas. Mas qual que é o problema com essa explicação? Seguiu assim até que o desenvolvimento político e econômico dessa região, a ampliação do comércio e a secularização da sociedade levaram a uma valorização da realidade concreta, dando condições para o florescer de um pensamento racional e pragmático. Além disso, é possível. Tá, um blá 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 muito grande, né, pessoal? Não precisa esquentar muito com o que foi dito agora, mas presta atenção nessa partezinha aqui. Que, no contato com outros povos que tinham seus próprios mitos, alguns gregos tenham relativizado sua tradição religiosa. As crenças sobrenaturais esbarravam no inexplicável. As respostas eram inacessíveis. Era preciso conseguir explicações sobre a natureza buscando causas e respostas no próprio. Olha só que interessante essa imagem. O que eles estão mostrando aqui é que, se liga, olha, tem a galera lá que era de Atenas, os gregos e tal, e que partilhavam de todos aqueles deuses gregos que todo mundo conhecia, né? Zeus, Hades, Poseidon, etc. A gente já citou alguns agora. Só que à medida que chegou o estrangeiro, chegou gente de outras cidades, de outros países, de terras distantes, eles vão apresentar também as suas histórias, os seus mitos, os seus personagens, os seus heróis. E aí eles vão ver que existem várias histórias para a mesma coisa, sabe? E assim sendo, parece que todos eles todos eles são iguais no final das contas, assim, eles não podem explicar de fato o que, que é cada coisa, sabe? Aquele mito funciona para o grego porque ele é da Grécia. Mas o mito do egípcio funciona porque o cara é do Egito. O cara cresceu, viveu a vida inteira dele escutando aquelas histórias. Então você poderia ter um mito grego que fala sobre o fogo, você poderia ter um mito egípcio que fala sobre a origem do fogo, você poderia ter um mito chinês que fala sobre a origem do fogo, e todos eles seriam iguais entre si. Qual seria melhor? Qual seria superior? Não tem como saber. E aí que foi o lance.
E aí eles pararam para pensar, cara, mas e se a gente conseguisse explicar as coisas de um jeito que explicasse para mim que sou grego, para o cara que é egípcio e para o cara que é chinês? Será que não seria uma explicação melhor? Será que não funcionaria mais? Porque aí eu não ia ficar dependendo, tipo, dele ser meu conterrâneo, dele ter crescido no mesmo contexto que eu, dele ter tido acesso às mesmas histórias que eu, sabe? Então, enfim, vamos continuar aqui. Próprio mundo natural. Afinal, um determinado fenômeno deve ter tido uma causa, origem, que resultou em um determinado efeito. E, consequentemente, esse fenômeno resultou em nova causa e efeito que deu em um novo fenômeno. Fenômeno esse que, por sua vez, resultou em nova causa e efeito, e assim por diante, até que os fenômenos naturais se relacionassem e se explicassem. Mas qual foi essa causa primeira de todas as coisas? Não a causa... Então aqui já está começando a dar dica, né, pessoal? Como que esses caras, eles iam inventar esse outro jeito de investigar o mundo? Sem poder mais usar o mito, né? Como a gente viu. Esses caras vão olhar para a natureza e vão começar a pensar, qual que será que é a causa de todas as coisas? Qual seria a causa que gerou o universo, as coisas serem como são? Porque quando eu começo a falar a respeito da causa, ela é válida aqui, na China, no Japão, em qualquer lugar que seja. Se eu falo assim, a rua está molhada, depois eu falo, o caminhão-pipa passou nela, a causa da rua estar molhada é o caminhão-pipa. Isso serve para qualquer lugar, certo? Não muda. Não depende de eu escolher acreditar naquilo, sabe? É simplesmente um fato. É a causa por trás daquele efeito. A primeira no tempo, mas o fundamento de todas as coisas, o elemento primordial ou arqué. Foi então que um homem chamado Tales de Mileto disse: "Já sei! Esse princípio original é a água." Por que ele tinha que falar isso, né, pessoal? Olha, o lance todo é que quando a gente está olhando para a natureza, a gente vê um monte de coisa. A gente vê árvore, a gente vê cachoeira, a gente vê nuvem, céu azul, sol, lua, etc, etc. Qualquer coisa que você quiser. Mas quando a gente está falando da natureza, a gente vê coisas muito diferentes muito diferentes entre si, sabe? Seres vivos, rochas, minerais, enfim, por aí vai. Essa quantidade de elementos sugere que são coisas muito diferentes. Mas o que esse elemento primordial está querendo trazer é que entre todas essas coisas diferentes existe uma unidade entre todas elas. Existe uma causa por detrás de todas elas. E a causa é esse elemento primordial, esse princípio. Lembra essa palavrinha princípio? Como é que os gregos usavam? Os traduziam, né? Arqué, princípio. E esses gregos, eles começaram a pensar em princípios possíveis para explicar a diversidade da natureza. O primeiro deles, esse carinha aí, barbudinho que a gente vai ver agora, é o Tales, que a gente já falou. É o cara que disse que o elemento primordial é a água. Enfim, e depois vão aparecer outros. Vai aparecer o Anaximenes, Anaximandro, que a gente vai ver na próxima aula, etc. E a gente vai ver que todos eles, à sua maneira, vão escolher esse princípio para ver do que é feito o mundo, do que é feito a natureza, qual que é a base da natureza, o que existe em comum entre todos os elementos, qual é o elemento primordial por trás da natureza. Não se sabe ao certo por que Tales chegou ao elemento água. Será que ele foi influenciado por mitos do Egito e da Mesopotâmia que enxergavam a água como a fonte da vida e da germinação? Será porque acreditava que tudo era composto de água, até a decomposição e a putrefação, e por isso a totalidade das coisas teria surgido dela? Será porque ela mata a nossa sede? Será porque... Tá bem, chega de tantos serás.
A verdade é que, com isso, ele deu início a uma nova tradição, que posteriormente ficou conhecida como pensamento filosófico científico. Tales fundou uma escola, na qual seus discípulos eram E por que ele fundou essa nova tradição? Porque ele buscou argumentar racionalmente, por mais que seja bem difícil, né? O cara dizer que a origem de tudo é a água. Não é muito fácil. Mas ele buscou dar argumentos, dar algum tipo de explicação para dizer que a água é o elemento que vai derivar toda a natureza através dela. A água é o elemento que une tudo o que existe no mundo natural. E aí vão aparecer outros princípios, melhores do que esse, com certeza, que vão buscar lidar justamente com as fragilidades desse problema, né? Se a água não parece um bom princípio, vão aparecer outros que vão funcionar bem, bem melhor. A gente vai ver logo em sequência. Mas por enquanto, eu quero parar aqui, porque a parte 2 desse vídeo eu quero fazer depois da próxima aula, que aí a gente vai tratar desses outros caras que vieram depois do Tales, tá bom? Então, por agora, só vou parar aqui esse vídeo e a gente continua no próximo logo daqui. Beleza, pessoal? Um abraço, vejo vocês na aula. Tchau!